Olá, Olá! eu sou a Oi, Adriana tudo bem? Boto e hoje eu vou conversar. A gente vai fazer uma live diferente, a gente vai fazer um bate-papo hoje com a bailarina internacional Nicole Farache. Boa tarde, Nicole. Muito bem. Boa tarde. Muito bem, que bom, Nicole, vai ser bem legal. que bom a gente fazer um bate-papo, né, de várias coisas, assim, vários fatos que aconteceram, né, na tua trajetória. Sim, E a gente mais que ninguém conhece essa história, né? Mas que a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso para até para sentir assim as percepções, né, que são diferentes de quem enxergava você, né, batalhando, né, por uma coisa que tu sempre teve amor, e do teu sentimento, de como tu se via nesse processo. Então, é um sim. privilégio bastante grande de eu estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, né? E eu já vou sair perguntando, Tá né? bom, vamos lá então. Vamos Como que começar começando. surgiu, como surgiu o teu amor pela dança do ventre? Assim, foi de cara? Foi a primeira atividade física? Foi o primeiro, né, movimento humano que te interessou, assim? Como que foi isso? Conta para nós. Sim. Então, começou a despertar essa paixão pela cultura árabe desde bem novinha, né? A minha tia fez uma viagem para Espanha e ela conheceu um marroquino nessa viagem e eles se casaram e vieram morar para o Brasil, né? Vieram morar no Brasil. E esse marroquino, o Jalal, ele era uma pessoa assim que amava muito a cultura dele. Então ele dançava bastante, ele escutava bastante música. E eu era muito pequena na época, eu tinha 3 anos de idade. E ele sempre com aquelas músicas e dançando e alegre, né? Como é o povo árabe geralmente. E aí acabava que, como eu desfrutava, né, de bastante tempo com ele, porque ele ainda estava se colocando no mercado de trabalho e tudo mais, eu era criança. Então, eu passava bastante tempo com ele. Ele falava pouco português também. Eu estava começando a falar algumas palavras, então eu acabei até ensinando ele o pouco que eu sabia do português, né? Eu ia falando as palavras que eu sabia e ele ia me mostrando, não, talvez não intencionalmente, né? Mas ia me proporcionando a vivência dessa cultura e isso fez com que eu começasse a gostar cada vez mais. Então esse foi o meu primeiro contato. Depois de alguns anos, né, eu já estava na escola e sempre com essa coisa da dança, enfim, tinha feito outras atividades, fiz ginástica olímpica, sempre muito, todas as minhas atividades assim relacionadas ao movimento mesmo. Sempre fui uma criança muito ativa, que sempre gostei muito de brincar, de me mover, enfim, e era isso que eu gostava. E aí eu fui para a escola, né? E na escola eu tinha amigas que tinham entrado na dança do ventre. Depois, logo em seguida, começou a novela do Clone, né? E aí mostrava o Marrocos e toda aquela cultura. E eu fui procurar pela primeira vez por aulas de dança do ventre. Era uma coisa que eu carregava comigo ao longo ali desse período, dos 3 anos até quando eu comecei, que foi por volta dos 10, 11 anos de idade, eu acredito. E, e aí, então, eu comecei a fazer aulas de dança do ventre propriamente, mas surgiu aí, na infância, com 3 aninhos. Aham, tá. E aí, então, o amor foi ali que começou. Mas assim, quando que você descobriu
que você queria viver da dança do ventre, que você queria se especializar, que você queria, era isso que tu queria fazer para a tua vida, assim. Em que momento foi isso? Teve um momento especial? Teve um, né? Sim, então, nesse período que eu comecei a fazer aulas de dança, eu estava entrando na adolescência, estava numa fase de pré-adolescente, enfim, então eu comecei a dançar, gostava muito. Na escola, sempre que surgiu uma oportunidade, estava lá a Nicole se apresentando, então, tipo, era a feira das etnias, era trabalho de geografia falando de. Aí eu fazia questão de que escolhesse um país árabe para mim poder mostrar a dança e alguma coisa nesse sentido. E aí sempre envolvida nesse tipo de coisa. Aí eu comecei a entrar para a vida profissional, né? Alguns rumos diferentes foram se tomando assim, né, ao longo ali da minha vida. Acabei decidindo que eu ia fazer faculdade de biologia. Mas a minha decisão em fazer a faculdade de biologia era porque eu queria ser professora. Era essa a minha visão, assim, que eu enxergava que eu tinha gosto em fazer e que ia me realizar. Eu queria ser professora e queria ensinar as pessoas. Então, a matéria que eu gostava na época, que aí eu tinha me mudado de cidade, tinha parado de fazer as aulas de dança, mas, né, a matéria que eu gostava era biologia. Então, eu pensei, tá aí, é professora de biologia, porque a certeza que eu tenho é que eu quero ser professora e biologia é o que eu gosto. Então, tudo bem, vamos por aí, né? 17 aninhos, né? E aí eu comecei a fazer a faculdade de biologia, aí trabalhei, né, em vários empregos. Teve uma época que eu estava em 3 empregos diferentes para poder estudar, que o meu curso era a maior parte dele durante o dia. E aí comecei a trabalhar, enfim, e tive a minha mãe, que é esta pessoa que vos fala aqui, que está me entrevistando hoje. Tinha um salão de beleza e aí nós tínhamos um salão junto e aí eu comecei a trabalhar com ela, né? Nós começamos a trabalhar juntas e eu gostava de trabalhar em algumas coisas do salão, principalmente na parte da maquiagem, assim, me sentia realizada fazendo maquiagem porque já vinha aquela coisa da veia artística ali, né? E aí só que eu não estava completamente feliz, porque lembra, eu tinha escolhido a profissão professora porque eu queria dar aulas, eu queria ensinar, eu gostava de arte, eu gostava de dança e não estava completamente feliz, faltava alguma coisa. E aí a gente tinha uma cliente do salão que era professora de dança, inclusive ela tinha uma escola perto do nosso salão. Ela é E aí tem professora ainda, de. né? Sim, ainda E tem a tem ainda, escola. né? A Beth, a Elizabeth, ela dava aulas de flamenco e ela vinha toda assim, seguidamente, né, no salão e a gente acabou tendo uma amizade. Ela é uma pessoa muito simpática. E aí, num belo dia, a gente estava conversando. Eu sempre gostava muito de conversar com ela, porque ela era da área da dança. Então, a gente falava sobre assuntos da dança e tudo mais. E aí, ela me disse... E nisso, eu tinha voltado para as aulas de dança. Eu decidi que eu disse, não, mesmo que, né... independente do que eu esteja trabalhando, enfim, eu vou voltar a fazer as aulas de dança do ventre, porque isso me faz bem, enfim. E aí, nisso, eu comecei a, né, pensar em outros caminhos, com uma simples pergunta da Beth. A Beth olhou para mim e perguntou assim, Nicole, por que você não vai dar aula de dança? Eu lembro até hoje dela me fazendo essa pergunta, assim, por que tu não vai dar aula de dança? Daí eu respondi para ela, mas como, Beth? Como é que eu vou dar aula de dança, né? Eu preciso estudar, não é bem assim e tal, e é difícil, né? Mas ela disse, tu gosta tanto de ser professora, tu foi fazer biologia porque queria ser professora, depois, né, eu percebi que não era bem a biologia que eu queria, era mais o professora do que a biologia. E aí não estava feliz ali no meu trabalho. Ela disse, quem sabe
porque, né, não ser professora de dança. E aí eu comecei a pensar, aquilo ficou na minha cabeça, ela colocou uma pulguinha atrás da minha orelha, né? Aí comecei a Uhum. pensar e tal, pois é, por que não ser professora de dança? E até porque na escola eu tinha tido alguns momentos assim, ensinei algum movimento para as minhas colegas lá na adolescência. Quando eu fazia ginástica olímpica, a gente fazia um momento no recreio, tinha 2 ou 3 ginastas e a gente ensinava algumas coisas para outros alunos no recreio da escola. E aí começou a vir tudo isso na minha cabeça, eu comecei a pensar, pois é, né? Aí então foi que eu comecei a pesquisar por cursos, né, profissionalizantes, cursos que pudessem me capacitar para isso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de, quando eu decido fazer uma coisa, eu gosto de me dedicar a ela. Estudar, né, me cercar de todas as informações que eu preciso para estar executando aquilo da melhor maneira possível. Ainda mais se tratando de uma coisa que eu simplesmente amava, que era dançar. Então eu queria fazer o melhor possível. E aí, Uhum. na época, a internet, ela não Quantos tinha anos você tantas tinha? coisas. Hã? Quantos anos você tinha na época? Quando você começou a, a trabalhar Ai, assim foi, profissionalmente e buscar a foi mais ou formação? menos, foi mais ou menos em 2007. 2007 eu voltei a dançar. Em 2010 eu fiz o curso profissionalizante. Uhum. Então, em 2010, eu pesquisando, né, encontrando, procurando, pesquisando por nomes, enfim, eu encontrei um curso que não era na minha cidade, era um curso profissionalizante de dança do ventre em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí tinha todo aquele desafio. O curso era um pouco mais longo por ser profissionalizante, era um domingo por mês, e aí a gente tinha tarefas durante o mês e tal. Daí tinha algumas dificuldades, assim, não era uma coisa assim fácil, né? Tinha que ir de ônibus, né? Uma série de coisas. Mas tudo bem, eu disse, é o que eu quero e eu acredito que esse curso vai me trazer. Era um curso na Sociedade Libanesa de Porto Alegre. Se esse curso, acredito que vá contribuir para aquilo que eu preciso. E aí eu fui, né, nessa jornada, nesse curso, e esse curso me trouxe muitas experiências, porque eu tive a oportunidade de dançar em teatro, eu tive a oportunidade de abrir show de grandes nomes da dança, tive a oportunidade de participar de uma feira bem grande de dança do ventre, estar lá no palco, tive a oportunidade de dançar pela primeira vez em um ambiente de restaurante árabe, que isso é bem diferente. Então, por exemplo, na minha cidade, na época, eu acredito que ainda hoje não tenha um restaurante, não tem um restaurante turco, mas não tem restaurante árabe com show ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso não fazia parte da minha realidade. E nesse curso eu tive a experiência de participar desses eventos, inclusive tive a experiência de dar autógrafos, né? A primeira vez que eu fui, a gente fez um show em um teatro, a gente montou um espetáculo com o grupo do curso e cada uma ficou responsável, enfim, por uma apresentação, por um show. E, e aí, no final, as pessoas pararam a gente para pedir autógrafos. Assim, foi uma realização muito grande, porque eu estava bem no comecinho, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto, assim, né? E qual foi a sensação E de naquela ocasião? Lembra? Qual foi a sensação que tu teve de subir no palco? Essa apresentação, ela foi uma apresentação onde vocês planejaram uma coreografia? Foi uma apresentação com banda ao vivo? Como que foi, assim, esses shows que vocês fizeram nesses momentos, oportunidades, assim, de...
subir em um Sim, palco e fazer uma apresentação diferente daquilo que tu estava acostumada, assim. Eu acho que sempre foi muito com escola, embora lá também fosse uma escola, né? Como que foi essa experiência? Sentiu medo, né? O medo que eu digo, assim, é aquela coisa, assim, de, ai, será que vai dar tudo certo, né? Como que foi isso? sim. Então, era novidade para mim, eu não tinha vivido aquele tipo de experiência, não tinha propriamente experiência, né? Eu senti muito nervosismo. Até então, eu acredito que eu tinha feito um solo só, até esse momento. E eu só tinha dançado praticamente em grupo, né? E aí eu só tinha feito um solo, e o solo que eu tinha feito foi um solo que eu fiz uma coreografia, eu reproduzi uma coreografia de uma bailarina, né? Com todos os créditos, tudo, mas reproduzi a coreografia dela porque eu não tinha o entendimento necessário, assim, eu não me sentia segura. Não que eu não tivesse o entendimento necessário, hoje eu vejo assim, mas eu não me sentia segura para eu elaborar aquela coreografia. E aí, quando eu fui dançar no. Eu não me lembro a ordem dos fatos, mas teve a abertura no show da Ferarém, que foi com um grupo, né? A gente foi com o grupo do curso, então até foi mais tranquilo, mas os dois momentos de solo, assim, que eu tenho bem na minha mente foi esse do teatro, onde a gente deu autógrafos, que a gente tinha que reproduzir uma coreografia de uma bailarina da Era de Ouro, da dança do ventre, da Gold Age. E essa coreografia e a bailarina passavam atrás da gente. E a gente dançava solo, no caso, né, cada bailarina escolheu a sua coreografia, escolheu a sua bailarina para representar e a gente dançava na frente com essa com esse vídeo passando atrás, ou seja, tipo, Sim. ia ficar estampada ali se errasse qualquer coisa, né? Nossa, Uhum. então isso me deixou completamente nervosa, assim, nessa situação, porque eu sabia que eu não podia errar. Se eu errasse, ia ficar. O exercício era justamente esse, né? Para que a gente conseguisse ver como é, tipo, passar por essa situação e tal. Na verdade, era um espetáculo, mas era um exercício junto. E, nossa, eu fiquei extremamente nervosa, assim. E eu lembro que teve uma segunda ocasião, então, que foi quando eu dancei pela primeira vez em um restaurante. Isso foram apresentações com músicas gravadas, não foi com banda ao vivo. Eu dancei no restaurante e eu tinha feito uma coreografia para dançar no restaurante. Só que eu não tinha parado para pensar que o fato de não ser um palco, o fato de ser um corredor ou de ser um círculo ou algo do tipo, podia interferir muito na minha apresentação. O fato das pessoas estarem comendo, né? O fato de entender o que, que esse público ia estar fazendo no momento que eu estava me apresentando ia interferir bastante no meu show. E aí eu fiz Uhum. uma coreografia, porque eu pensei nisso. Eu coreografia e mil e uma coisas assim. E aí eu cheguei lá e apresentei a Já coreografia, só falhou, que aí eu né? não conseguia, sabe, ter aquele domínio da situação, porque eu ficava sempre pensando nos passos. Tá falhando? Eu Então, ficava sempre deu pensando uma no escorregadinha. próximo. Ah, tá. Ficava sempre pensando no próximo passo e não conseguia relaxar. Então, eu tinha muito presente essa questão do nervosismo durante as minhas apresentações. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo entender. Esse momento, né, esse estágio, né, que você foi fazer essa apresentação, que era o encerramento desse curso, eu não sei se eu estou certo em dizer, foi nesse momento aí que você viveu a tua primeira experiência
de estar num ambiente assim vivo, onde o público de alguma forma tinha uma interação, era um ambiente onde aconteciam outras coisas ao mesmo tempo, né? É isso? Exatamente, Porque as suas exatamente. experiências de antes, elas eram em teatro, é isso? Isso, era em festival da escola, em mostra de final de ano, aquelas danças em grupo, né? As pessoas que iam ali, iam até o local para assistir a apresentação de final de ano. Então foi a primeira vez que Uhum, eu tive a experiência de dançar para um público diferente, que estava ali almoçando num domingo, né? Aquele show assim mais voltado para o entretenimento mesmo. sim. Foi uma experiência Uhum. bem diferente, assim, de público, né? De lugar. E E hoje nessa eu época penso. aqui, desculpa, Pode falar. pode continuar. Não, e hoje eu penso que se fosse no dia de hoje, né? Com toda a experiência, de coreografia nesse dia. Eu teria estudado muito bem a música, eu teria me preparado muito bem, estudado, né? A parte de entender o meu público, o que Uhum, são essas pessoas, para daí estruturar meu show. Opa, de uhum. E tu já dava aula nesse período? Nessa época você já dava aula? Então, eu comecei o curso e aí parece que quando você decide, né, as coisas, as portas começam a abrir e aí você também começa a buscar por alternativas, por portas para se abrirem, né? E aí eu fui lá bater na portinha do Sesc da minha cidade. E aí eu falei, eu disse, olha, eu sou professora de dança do ventre, eu estou começando e eu gostaria de dar aula aqui. Tem espaço para isso? Tem espaço para isso. Opa, então vamos lá. E aí eu comecei, eles me deram a oportunidade, né? Eu fazendo o curso, quase concluindo o curso. E aí eles me Uhum, deram a oportunidade de dar aulas. Então tinha eu comecei com turmas, tinha 15, às vezes 20, dependendo da época. Foi um desafio enorme. Hoje eu vejo o tamanho que foi o desafio, porque eu tinha turmas mescladas, então eu tinha idades mescladas, eu tinha interesses mesclados. E isso a gente sabe, quem é profissional, quem é professor, sabe o quanto isso é desafiador. E eu no começo, né, hoje eu não tinha nem ideia de quanto isso era desafiador, mas eu encarei e fui, né, dei as aulas e tudo mais, e foi uma experiência muito bacana, que eu tenho alunas que são de lá, que continuam a dança, inclusive uma delas se profissionalizou e hoje é de dança do ventre, ela era pequenininha quando ela fazia aula comigo, e ela dá aula hoje aqui em Caxias, e uhum. outras continuaram, assim, seguindo na dança. E é maravilhoso, né? Ver que a gente já no início da carreira como professora já estava semeando, né? Aham. E em que momento foi que surgiu essa oportunidade de você ter o teu primeiro contato, assim, o teu primeiro contrato internacional? Quando foi essa oportunidade? Como é que ela surgiu? Como é que você se preparou para esse momento? Se preparou para conseguir o contrato e depois para a viagem? Sim. Então, a minha maior conquista até então tinha sido tomar a decisão de me profissionalizar e viver de dança, trabalhar com dança e começar a minha carreira como professora, né? Nisso, eu, né, continuei fazendo aulas regulares de dança do ventre em uma escola da minha cidade, continuei fazendo workshops, continuei buscando por conhecimentos, até que eu soube que tinham
bailarinas brasileiras que estavam dançando nos países árabes. E aí, que melhor do que isso, o empresário delas estaria na minha cidade fazendo uma seleção de bailarinas para trabalhar nos países árabes. E aí aquela coisa, assim como a ideia de dar aulas de dança do ventre surgiu, aquela ideia de, opa, olha aí uma oportunidade de eu finalmente viver uma experiência onde eu vá ter uma verdadeira imersão dentro da cultura árabe. E aí eu disse, eu quero isso. Vamos começar a ver, né, aí com pessoas que já tinham ido, comecei a falar com pessoas que já estavam, o que precisava, o que não precisava, enfim. E aí me preparei muito para tal seleção. Me inscrevi na seleção, me preparei muito para essa seleção, porque já na seleção tinha um desafio bem grande que era dançar com sapatos de salto e com banda ao vivo. Então, não só o empresário e outras bailarinas já tinham tido a experiência de dançar lá fora iriam estar a mesa de jurados te avaliando, como uma banda, né? Então eram dois fatores assim bem desafiadores. E o terceiro fator era a questão do sapato. A gente sabe que aqui no Brasil é comum a gente dançar sem sapatos, a gente dançar descalço, não tem nada de errado com isso, mas os árabes prezam muito, principalmente os libaneses, o meu empresário era libanês e os restaurantes todos onde eu dancei depois eram libaneses, eles prezam por o uso do sapato de salto, porque eles acreditam que seja mais elegante, e eu concordo nesse ponto. E fica uma dança mais elegante, então do ambiente do restaurante, enfim, né, comida, sim, também, né, protege mais os pés. Então, eles já queriam que nessa seleção a gente demonstrasse a habilidade de dançar com os sapatos de salto. E como ia ser ao vivo, tinha também a questão de fazer ou não fazer coreografia, né? Até então eu só tinha dançado com coreografia. E aí, que perguntando, né, fazendo as pesquisas com as outras bailarinas, todas diziam improviso, porque não tem como dançar com coreografia. Você não sabe se o músico vai cortar a música no meio, se ele vai emendar com outra música, ou o que ele vai tocar em cada show exatamente, a ordem, enfim. E seria dançando 1 hora seria muita coisa, muita coreografia para te decorar, muita coreografia para fazer. Então, fica fora de cogitação essa hipótese. Então, até para te conseguir se soltar mais e fazer a parte da comunicação, que é muito importante para os árabes, e eu acredito que para qualquer público que esteja assistindo o show fica muito mais atrativo quando a bailarina se comunica com o seu público. Eu decidi que eu ia fazer esse show de improviso. Então comecei a treinar o improviso. Comecei a praticar, escolher a música, né? O primeiro ponto. Então escolhi uma música que fazia o meu coração cantar, né? Escolhi uma música ou fazer o meu coração dançar, melhor dizendo. Escolhi uma música que me animava, que me motivava, que dava aquele arrepio na pele, porque isso facilita muito na hora de improvisar, porque aí vem uma inspiração, né, no momento. Então eu escolhi essa música, e aí, tipo assim, existem várias versões dessa música, como é que eu vou saber o jeito que essa banda vai tocar essa música, né? Aí a gente fica naquelas assim, mas enfim, fui ensaiando, fui treinando, né, e sempre com o sapato, me preparei e fui para a seleção. Quando eu subi no palco, eu lembro que eu pensei exatamente assim. Eu disse, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso e eu vou me entregar de coração. Se for para ser, né, se
se tiver escrito, né, que vai ser assim, eu tenho certeza que eu vou ser selecionada. Então eu vou com amor, eu vou fazer aquilo, vou me dedicar. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu, mesmo nervosa, assim, com essa... Quem é bailarina sabe que às vezes a boca da gente treme. Eu pedi palma, eu brinquei, eu parei na frente dos jurados, eu brinquei com a banda, eu fiz o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito e que eu deixei meu coração fazer. Aí eu já comecei a perceber que, opa, a questão do improviso realmente traz um diferencial, né? Aquela bailarina que estava insegura lá com a coreografia, tentando acertar os passos, da bailarina que decidiu improvisar, improvisou, né? E fui selecionada. Fui selecionada para dançar em primeiro lugar, né? Passei na seleção. E aí, depois de... Aí, passar na seleção não significava automaticamente que você iria viajar no dia seguinte, no mês seguinte. Porque era uma seleção da empresa que estava me contratando, né? A empresa queria me contratar para ser uma artista do portfólio deles. Então, eu preparei um material para ser enviado e tal, e fui contratada. Depois, a seleção foi em abril, em agosto mesmo, meu aniversário, eu fui contratada para dançar em Abu Dhabi, nos Emirados. E foi assim que eu fui parar lá. E assim, ó, e quando você decidiu participar desse contrato, dessa seleção que ia te facilitar esse contrato, você já tinha conquistado assim, um espaço na tua cidade, você já dava aula com uma entidade assim, né, o STESC, que é conhecido, né, nacionalmente. E quando tu participou dessa seleção, era assim, você participou com a intenção de ir de verdade? Ou você queria participar dessa seleção e depois você ia ver o que ia fazer? Qual que era a tua intenção? Era a intenção de fazer carreira lá fora? Né? Com que intenção que você... Sim. Pois é. Aí tinha grande... Eu fiz a... Queria muito conhecer os países árabes, e eu queria muito ter essa oportunidade de viver a dança assim na raiz dela, né? Ter convivência com a cultura. Eu queria muito isso, mas eu também pensava que, poxa, nessa época que eu fiz a seleção, eu não tinha só o SESC. No SESC, eu tinha um outro lugar que eu dava aula, que eu tinha turmas, eu tinha, acredito que uns 3 lugares que eu dava aula. E aí eu pensava, nossa, eu vou deixar as minhas alunas, né? Poxa, não, já que não é fácil assim também montar turmas e dar seguimento nessas. Eu pensava, mas ao mesmo tempo, se eu for viver essa experiência, tanto vai enriquecer a minha experiência profissional, vai enriquecer o meu currículo, o meu conhecimento, quanto eu vou poder compartilhar as minhas alunas. Imagina eu poder trazer todos esses conhecimentos depois e para elas, né? E aí eu comecei a articular isso, comecei a conversar com colegas para talvez substituir essas turmas, porque eu não queria, em hipótese nenhuma, que as meninas parassem de dançar. Esse não era o meu foco, né? Então, aí eu consegui uma pessoa para me substituir. Só que, na verdade, quando eu passei na seleção, a minha intenção era ir ficar nos países árabes 1 mês, 2, 3, no
máxima, era o que eu pensava, assim, 3 meses, tá ótimo. Porque aí eu já, dançando os dias, eu já vou viver uma experiência considerável e já posso voltar para as minhas turmas e pronto. E só que isso tudo é muito incerto, né? O contrato que eu fui, eu já fui sabendo que esse contrato era de 1 mês. E aí, tá, né? Eu vou lá, vou ficar 1 mês, vou ter a experiência de viajar e tal, e toda essa coisa. Depois eu vejo que eu volto para o Brasil e tal, e dou continuidade, trago esses conhecimentos para as minhas alunas. Então, sim, teve uma pequena queda na internet. Eu estava É, contando, já estava falando, eu não sei em que parte que cortou exatamente, mas que eu estava falando que eu não tinha intenção de ficar todo esse tempo, né, nos países árabes, que a minha intenção era ficar 1 mês, 2, 3 no máximo, e acabei ficando mais. aham. E o que te fez ficar? Porque assim, você, que nem eu disse, você, né, você também estava contando aí que você já tinha começado a trilhar o teu caminho profissional, né, nesse mercado, né, da tua cidade, de Caxias do Sul, e aí, né, que acho que esse começar a trabalhar profissionalmente na área artística, a gente sabe de ouvir falar as pessoas, né, contarem que é complexo abrir mercado. E o que que foi de tão assim recompensador, né? Uma vez que você disse, né, que o objetivo era ir lá e testar teus conhecimentos e né, aprender coisas novas, né? O que que te prendeu por mais tempo lá? Então, eu acho que eu comecei a gostar. Eu acho não, eu acredito que as bailarinas elas passam por várias fases, assim como na vida da gente a gente passa por várias fases. Então, aqui no Brasil eu estava vivendo muito aquela fase, aquela experiência de ser professora, que era uma coisa que eu gostava muito e gosto muito ainda hoje. E quando eu fui dançar lá fora, eu tive a oportunidade de viver um outro perfil de bailarina. Eu tive a oportunidade de viver um perfil de uma bailarina de palco. Então, essa coisa de dançar com banda ao vivo, de ter um show só teu, o quanto eu gostava dessa cultura, gosto, né, dessa cultura, da música, enfim, foi fazendo com que eu quisesse mais, que eu quisesse viver novas experiências. Cada lugar onde eu dançava, comecei a perceber que não sanava ali as possibilidades, que cada lugar, cada país que eu dançasse era um público diferente, era um restaurante diferente, uma banda diferente, que cada vez eu aprendia mais e eu comecei a gostar mais de poder estar lá. Então eu fui ficando, e aí quando eu percebi, já faziam 3 anos que eu tava dançando lá, né? E esse contato com a cultura, essa vivência do dia a dia e também ter a experiência de dançar no dia a dia, de viver completamente da dança, me encantou muito e eu acabei ficando mais. Aham, né? E ali, pelo que tu comentou antes a respeito do teu aquele show lá de Porto Alegre, aí você começou a perceber a importância do saber improvisar, né? E aí, quando você falou em improviso e você falou que você treinou muito, né? Você treinou bastante para improvisar. Como que é isso? Porque para nós leigos, improvisar é você chegar e dançar, né? Como que é treinar para improvisar? Assim, eu fiquei com um pouquinho de dúvida.
Sim, essa questão do improviso é uma dúvida bem comum, porque essa palavra improviso, ela fica com uma carga, assim, que muitas vezes parece que é fazer de qualquer jeito, né? Às vezes pode passar uma impressão que é dançar de qualquer jeito, mas de forma nenhuma é isso. Até porque você vai estar em um palco, as pessoas vão estar te assistindo. O público árabe não é um público completamente leigo, então eles conhecem, por mais que eles não sejam dançarinos, né, não sejam bailarinos, eles conhecem a música deles, eles conhecem isso faz parte da cultura deles, do dia a dia deles. Aliás, eles são muito musicais, né? E então faz com que você tenha que apresentar uma dança de qualidade, não é qualquer dança, não é simplesmente uma reprodução de movimentos de forma desorganizada. Então, esse meu treino que eu me refiro foi trabalhar muito a questão da musicalidade em primeiro lugar, ouvir muito as músicas. Então eu me informei, né, a respeito das músicas que eram mais tocadas nos shows. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Tive bailarinas que me ajudaram com essa lista de músicas, né? Inclusive a Fernanda, que a gente fez uma entrevista, um bate-papo, foi uma das pessoas que me ajudou nessa questão das músicas, né? De ter uma lista de músicas para estudar. Mas enfim, eu recebi a lista e eu tive que me dedicar a ela, né? E mesmo assim, depois eu acrescentei músicas, porque aí cada lugar tem as suas particularidades, né? Mas Pois eu é, comecei. tu dançou em países, em cidades diferentes, pelo que eu sei, né? Mesmo sendo no Oriente, mesmo sendo em países árabes, tinha diferença de dançar, por exemplo, em Dubai, em Abu Dhabi, no Bahrein, no Líbano, né? Tinha uma diferença ou era assim mais ou menos igual as músicas, o jeito de se vestir, enfim, se haviam diferenças, que diferenças eram essas, assim, no que Sim, modificava o teu trabalho e até o teu processo de aprendizagem, porque se você estava lá porque você também queria sim. evoluir no processo de aprendizagem, no que acrescentou essa experiência, tá? Fato de dançar em locais diferentes. Sim, era totalmente diferente de um país para outro. Então, eu dancei no Líbano, no Marrocos, em Bahrein, que é no Golfo Pérsico, e nos Emirados Árabes, Dubai e Abu Dhabi, que também é do Golfo Pérsico. Então, por exemplo, assim, no Golfo Pérsico, o folclore deles, a dança deles é o Halij. Então, todo show tinha que ter halige. Né? Apesar dos restaurantes serem libaneses dentro dos resorts, né, e de hotéis 5 estrelas, os restaurantes onde a gente dançava, os locais eram libaneses, geralmente as bandas eram libanesas, mas às vezes o público era da Arábia Saudita, era de outros lugares do Golfo, né? De Bahrein mesmo, às vezes tinha libaneses, então mesclava muito. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Mesclava muito essa questão dos públicos. E aí, por exemplo, no Marrocos era uma dança completamente diferente. Eu tive a oportunidade de ir para o Marrocos, aquele país de onde veio meu tio, né, que me mostrou toda essa questão da cultura. Eu fui para o Marrocos já era totalmente diferente na forma de se vestir, de andar na rua, da música principal, né? Eles escutam umas músicas diferentes, a estrutura do show é diferente. No Líbano também, né? O público libanês geralmente é muito caloroso, assim, muito receptivo. São pessoas que vão realmente para assistir o show, vão realmente para curtir aquele momento, por mais que elas estejam em um restaurante ou em uma festa de casamento, qualquer coisa assim.
Elas vão lá para curtir. Então é muito diferente. Aí cada banda é diferente, porque, por exemplo, uma mesma música eles podem tocar de maneiras diferentes. E aí você vai pegando o jeito da banda. Então, por exemplo, em Bahrein eu tive a oportunidade de dançar por 6 meses com a mesma banda. Então foi ali que. E eles eram muito solícitos, assim. Me ajudaram bastante, o maestro da banda me ajudou bastante. Quando precisava marcar ensaio, a gente marcava, eu pedia, eles pediam. E aí a gente conseguiu criar coisas novas, né? Uhum. Aí agora, quando eu ia para um outro país, já mudava a banda. Às vezes na mesma cidade, em Dubai mesmo, de um restaurante para outro já mudava completamente, porque a banda tinha 2 músicos, outra banda tinha 4 músicos, então vai ficando diferente, né? E aí Quer isso e dizer aí Quer dizer que então a única coisa que não era improvisada era que você tinha que ter o conhecimento, né? Você tinha que saber isso, dançar, tinha que conhecer o código da dança, né? Saber diferenciar os isso. instrumentos, os tipos de música, mas o Instrumentos, resto, ritmos, o, o público era novidade toda vez. A banda era diferente, era a composição diferente, instrumentos diferentes, ah, locais diferentes. Então, quer dizer que era, assim, literalmente improviso, né? sim, sim. Então eu passava por no início demorava mais a adaptação, né? Depois mais lá depois do segundo ano ali, já durava menos, tipo, em 3 dias eu já estava bem adaptada ao lugar, né? Então tem toda aquela coisa de você chegar, porque a gente faz um ensaio com a banda antes de dançar, e esse um ensaio, às vezes é no dia do primeiro show, e às vezes é assim, ó, como é que vai ser a entrada, quais músicas que a gente vai fazer, a gente faz isso, daí eu peço alguma coisa e o solo tabla, né, o solo de derbaque, que precisa ser bem preciso, bem alinhado e ralas, que nem eles dizem. Acabou. Vai para casa, te arruma e show. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar com uma sacolinha, uma bagagenzinha bem preparada para poder improvisar conscientemente, né? Tu tinha noção desse desafio, assim, quando você se preparou para ir, né? É claro que se a tua intenção foi ir lá para fazer uma especialização, você sabia que tinha coisas que precisava aprender, que poderia fazer um diferencial na tua vida, e até com a preocupação de repassar isso para as tuas alunas, né? Ter uma formação melhor. Eu acho que todo bom professor ele faz isso, né? Ele busca o conhecimento para depois conseguir. Mas tu tinha noção do desafio, assim, que seria um desafio? Foi para ti assim um desafio grande? Ou tu acha que tu tirou de letra assim de cara? Como é que foi essa questão de, né, chegar lá e encontrar uma realidade assim, né, diferente a todo momento? Sim. A gente sempre acha que a gente coletou informações suficientes, né? Não, agora eu já coletei várias informações, estou preparada, mas quando a gente chega na situação, a gente vive a situação e cada pessoa vive de um jeito, enfim, uh, realmente eu não fazia ideia dos desafios que me esperavam. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui me dedicando cada vez mais. Então, simplesmente não foi assim. Eu me preparei para fazer a seleção, me preparei para dançar lá fora, aqui no Brasil, no caso, né? E aí fui para lá, agora tá tudo certo. Agora é só eu dançar aquilo que eu já aprendi. Não, eu continuei no meu processo de evolução. Opa, deu uma Uhum, quedinha aqui. Continuei no meu processo de evolução, continuei sim. estudando, eu me gravava muito dançando, tanto nos shows como ensaios, fazia ensaios regularmente. E aí me olhava, né, me avaliava
procurava perceber que pontos que podiam ser melhorados, se era uma banda assim que era solista, se era alguém que eu achava que realmente podia contribuir, né, para o meu crescimento. Eu perguntava, o que você acha, né? Tem algum ponto que eu poderia melhorar e tal, e sempre buscando esse conhecimento constantemente, e até na questão do improviso, porque quem já tentou improvisar sabe que no início a gente se sente muito repetitiva. A gente sente que os nossos movimentos é que a gente está dançando toda a música igual. E por mais que a estrutura de um show nos países árabes passe por diversos estilos, até justamente para não ficar maçante, porque os shows vão de 30 minutos a 1 hora de duração, chega um momento que a gente começa a se sentir, né, de uma certa forma repetitiva no início. Então eu sempre estava buscando por acrescentar mais movimentos no meu repertório, desenvolver um método de estudo para que eu pudesse evoluir cada vez mais, porque esse sempre foi o meu objetivo. Eu fui para lá não só para dizer cheguei e agora está bom, né? Sempre buscando algo além e aproveitando das situações para trazer mais conhecimento e me profissionalizar mais. Então você teve que aprender a aprender. Também. Teve que aprender a aprender, né? Porque como eu estava sozinha, né? Como eu estava sozinha e não estava fazendo aulas, eu precisava continuar evoluindo, eu tive que desenvolver um método que eu pudesse estudar e que pudesse realmente me fazer ir além, né? Naquela época não existia cursos pela internet. Os shows acontecem a maioria de segunda a segunda. Em alguns lugares eu tinha 1 ou 2 folgas por semana, mas era bem raro. Principalmente nos Emmys, assim, era de segunda a segunda. Então, tu se sentia desafiada todos os dias? Sim, me sentia desafiada todos os dias, principalmente naqueles dias de casa cheia, né? Nos dias, assim, que são mais lá... Alguns testes meus eram no palco mesmo. Porque eu tava dançando todo dia, então eu tava ensaiando em casa e de noite eu já ia lá dançar, né? E então, alguns dias assim, alguns shows que tinham menos pessoas eram testes de alguma coisa que eu queria fazer, que eu queria implementar no meu show. E aí, no dia de casa cheia, assim, aí é pra valer, aí é restaurante lotado, né? Aquela coisa. Então, assim, quanto tempo você ficou lá? E assim, tu tem ideia mais ou menos de quantas horas de show você fez desse período que você lá permaneceu? eu fiquei por 3 anos lá. E os cálculos que eu fiz, porque até esses dias eu fiz esses cálculos que eu queria ver, né? Quantos shows eu tinha feito. E mais ou menos 600 horas, mais de 600 horas de palco durante esses 3 anos. Então é muita hora de palco. Realmente. E nesse período que tu ficou ali, assim, tu teve a oportunidade de conhecer outras bailarinas, músicos conceituados, assim, alguém memorável, assim, que tu lembre, né? Dentro da dança, assim, alguma curiosidade, assim, nesse sentido, né? Desse período que tu ficou lá. Sim, eu tive a oportunidade de conviver assim com pessoas muito influentes no mundo árabe. Eu tive uma amizade bem grande com uma cantora libanesa, inclusive, que nós trabalhamos por 6 meses no mesmo local. E aí teve uma oportunidade que eu fui para o Líbano e ela gentilmente me convidou para ficar na casa dela. Eu estava aguardando um contrato e ela me convidou para ficar na casa dela, no Líbano. E a família dela era toda de artista, sim. Foi uma experiência incrível, porque ela é irmã de uma atriz de novela muito famosa, libanesa. É tipo uma atriz assim, de novela das 8, sabe?
E o irmão é um cantor famoso também, e ela cantora. E o pai tocava o alaúd, que é um violão árabe, enfim. Então, eles eram muito assim, tinham muito a coisa do artista na veia, assim, né? E foi uma experiência muito, muito bacana de poder ficar. Eu fiquei praticamente 30 dias, eu acho que fechou, que eu fiquei na casa dela e participei de várias reuniões em família, e toda reunião tinha a comida libanesa, tinha a música, tinha a dança, enfim. Eles mesmos dançavam. Eu mais assistia eles dançarem do que propriamente dançava nessas festas, porque eles gostam tanto, né? E aí eles fazem questão que uma bailarina esteja olhando dançar. Olha como eu sei dançar também. Eu dizia, claro, é a cultura de vocês, né? Foi E bem bacana. assim, E, inclusive em Bahrein também teve a oportunidade de uma bailarina libanesa muito famosa dançar. Eu chamei ela para dançar, ela estava assistindo meu show, chamei ela para dançar, ela dançou comigo, foi muito legal. ah, bem interessante. Acho que tem muitas histórias ali para a gente saber, né? Muito, sim. Poderia ficar Muitas horas histórias contando. interessantes, né? Mas como a gente não tem horas para ficar aqui, né? Eu, assim, gostaria que a Isso. gente se encaminhasse para um encerramento no dia de hoje, pois acho que numa outra oportunidade a gente pode voltar a conversar, porque tem muitas histórias muito ricas ali, né? Que a gente pode estar trocando, assim. Na verdade, Com assim, eu certeza. gostaria que você pudesse encerrar falando um pouquinho da diferença daquela bailarina que foi para aquela imersão, a diferença daquela bailarina para a bailarina que voltou, né? Sim. Você voltou de lá profissionalmente como Eu voltei muito mais madura profissionalmente e pessoalmente, né? Eu cresci muito e como profissionalmente a maior diferença assim que eu senti da bailarina que foi para a bailarina que voltou foi a segurança e o domínio de palco, sabe? Aquela coisa de se sentir segura, preparada para qualquer situação, para qualquer público, sabe? Sentir assim que, né, aquela coisa de tipo, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho experiência, eu, né, tenho bagagem, sei o que eu tô fazendo e vou entrar, antes de entrar no palco, e vou entrar aqui, vou fazer aquilo que eu sei, aquilo que eu amo. Então, acho que perder esse medo, essa insegurança do palco, que era o que eu sentia muito quando eu dançava solo antes de ir, e esses benefícios que o improviso me trouxe, né, de ter uma dança mais natural, de todo o estudo que eu fiz, das competências que eu dominei para chegar no improviso, né, de ter o domínio sobre tudo isso, né, e conseguir dançar de forma mais natural, me comunicar mais com o meu público, estar mais presente naquele momento, ir no meu próprio show, né, porque às e vezes a você bailarina não vai no show dela. Pode e falar. você acha que assim esse conhecimento todo, né, o fato de você ter tido que aprender a aprender e a se desenvolver rapidamente, né, porque se era um show todos os dias durante uma hora e o público era um público que modificava, né, o repertório também, né, você acha que tudo isso que você aprendeu, ele fez e faz alguma diferença na vida das tuas alunas, por exemplo? Com toda certeza, porque nesse período que eu retornei do Brasil, para o Brasil até os dias de hoje, eu tenho compilado esse meu conhecimento, esse método que eu desenvolvi para estudar, todas essas coisas, né? E trago para as minhas alunas, trago aqui nos meus conteúdos também, aqui nas minhas redes sociais, e compartilho isso com bailarinas
porque eu acredito que isso pode contribuir muito para a evolução de outras bailarinas que talvez sintam o mesmo que eu sentia naquela época antes de ir, ou que talvez tenham até o mesmo sonho de ir dançar nos países árabes, ou querem ser professoras, ou são apaixonadas pela dança e querem dançar melhor, querem evoluir mais, querem descobrir o grau evolutivo delas, enfim, entrar nesse ciclo de evolução, né, e não ficar lá estagnado na zona de conforto. Então, eu faço isso através dos meus conteúdos, das minhas aulas, né, do meu conhecimento compartilhado. Porque as oportunidades, assim, no Brasil, de exercer algumas experiências, né, diferentes, elas acabam ficando um pouco mais limitadas, né? Porque você também, anos Exatamente. depois, você conseguiu, anos depois só conseguiu fazer um show de improviso, né? Ou subir em cima de uma plateia mais dinâmica, né? Sim. Então, acaba que há uma limitação, eu sinto eu que de repente até uma estagnação do processo da bailarina, né? Em função dessa. Não temos, às vezes, oportunidades, né? Sim, acontece muito, né? Principalmente se a gente se desmotiva, a gente acaba ficando com aquilo assim, pensando, e agora eu já tenho um conhecimento, eu já sei reproduzir os movimentos, eu já sei dançar, eu já sei fazer arte técnica, então eu vou ficar, já tenho minhas turmas, já dou aula, então eu vou permanecer com isso, né? E aí a gente acaba se desmotivando, porque aí você não sai daquele ponto, né? Você fica estagnado numa zona de conforto, em um platô, que eu chamo, né? Que aí você não evolui. Tá. Então, assim, você está produzindo conteúdo quase que diariamente, né? Tu quer falar um pouquinho sobre tuas redes sociais, sobre os conteúdos que tu está produzindo, fazer um convite para o pessoal. Da minha parte, eu me despeço. A Nicole Sim. faz o encerramento, convidando vocês para consumirem o conteúdo que ela está Certo. disponibilizando. Pode falar, Nicole. Obrigada. Sim. Então, eu tenho produzido conteúdo quase que diariamente, para não dizer diariamente, né? Justamente sobre baseado em toda essa minha experiência que eu vivi nos países árabes e como professora de dança do ventre. Então, desde que eu voltei, eu continuei dando aulas, eu fui fazer educação física, estou no ano de formatura, né? E aí, esse ano, com a pandemia, enfim, eu tive mais tempo para colocar em prática algumas coisas, para organizar algumas ideias, para desenvolver algumas coisas. E aí, então, eu decidi que eu iria começar a compartilhar esse conhecimento que eu tinha, que eu adquiri, enfim, e que eu compilei, com muito mais pessoas, né? Porque se teve uma coisa que essa pandemia ensinou para nós é que a internet, né, nos permite que a gente leve o nosso conhecimento para muito mais pessoas. Então eu resolvi fazer isso e estou fazendo isso diariamente no meu Instagram, inclusive toda semana está tendo live, todo dia tem algum vídeo, algum conteúdo novo, e aí eu quero convidar vocês para estarem aqui comigo, assistindo, perguntando, curtindo, compartilhando, né? Quando vê que é alguma coisa que realmente faz sentido para vocês, compartilhem, comentem. E também eu estou começando um grupo bem íntimo, vamos dizer assim, no Telegram. É um canal, na verdade, onde eu compartilho conteúdos em formato de áudio. E o Telegram é uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de conteúdo. Então, quem tiver interesse, na bio do meu perfil aqui do Instagram, tem um link, é só entrar naquele link, tem todas as minhas redes sociais lá, inclusive o link que dá acesso direto para esse canal no Telegram. Espero por vocês. Ai, muito agradável a nossa conversa. Eu que Obrigada. agradeço. Um super beijo. Obrigada a Até todos. a próxima. Até. Tchau, tchau.
Não.